A paz do Senhor, queridos, amados, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa, na verdade, terceira aula, né, de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Vamos preparar aqui conteúdo e quero agendar com vocês para a próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira, a nossa avaliação, tá bom? Sem ser, na verdade, essa a outra semana, tá bom? No caso, dia. Quero marcar com vocês para dia. Agora é dia. Deixa eu ver aqui no calendário. Nossa prova. Dia 7, tá bom? Dia 7 de junho. Então vocês já agendam aí a avaliação dia 7 de junho, tá bom? Para vocês já se preparar. Então, o conteúdo de hoje, a gente vai encerrar a matéria. Né? Na semana que vem eu vou dar mais um complemento, tá bom? Vocês vou dar mais um reforço, mas a ideia é a gente realmente fazer a conclusão, né, do assunto, e aí semana que vem a gente faz aí a, o resumo da disciplina, que aí eu vou falar mais detalhes, entendeu? Acerca da prova, tá? Acerca da prova. Só deixa eu me posicionar aqui para a gente iniciar. Vou fazer menção de uma leitura rápida aqui do texto bíblico e a gente vai aqui dar seguimento, tá bom? Então, você já vai aí abrindo sua Bíblia, antes de orarmos, na Epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1, tá bom? Vamos lá, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Oremos. Eterno Deus, em Cristo, queremos louvar o teu nome e te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar neste momento, Senhor, dando continuidade e fazer menção da tua palavra. Muito obrigado por este privilégio, Pai. Eu peço a ti a tua presença diante de mim que te falo e de todos aqueles que estão neste momento, Senhor, assistindo a esta videoaula. Peço a tua graça, que o Senhor nos capacite e nos ajude na pessoa do Espírito Santo para que possamos, Senhor, tratar a tua palavra.
Seja o teu nome honrado, glorificado em Cristo Jesus. É isto que eu declaro nesta oração. Amém. Então vamos lá. Na nossa apostila, você vai abrir aí na página, no quinto capítulo, o batismo no Espírito Santo, poder para testemunhar, né? Então diz assim: Jesus sabia que seus seguidores não podiam fazer sozinhos a obra de evangelização. Por quê? Porque a evangelização é Deus mesmo operando por meio de seu povo para dar aos pecadores as boas notícias de salvação. É Deus derramando seu amor, respondendo à oração, mostrando a todos que o evangelho é verdade. É Deus dando aos pecadores fé para crer e a disposição necessária para arrepender-se. É Deus penetrando a vida de um pecador no novo nascimento e fazendo seu filho. Portanto, Jesus ordenou aos seus seguidores que não se cansassem por conta própria em um programa de evangelização, mas que se esperassem até que serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Jesus tem sua maneira de transformar os crentes comuns em testemunhas eficientes, batizando-os com o Espírito Santo, como João Batista anunciou que faria, conforme Mateus 3,11. Jesus deseja nos submergir em seu Espírito e saturar-nos completamente dele. Os que aceitam a promessa de Deus em Atos 1,8 podem ver o seu cumprimento. A profecia de João, a promessa de Jesus e o belo simbolismo do Antigo Testamento cumpriu-se no Pentecostes. O fogo do céu que consumiu os sacrifícios na dedicação do tabernáculo desceu agora sobre cada um dos crentes. Cada um deles era um sacrifício vivo que haveria de consumir-se para a glória de Deus. A coluna de fogo que alumiou e guiou a Israel através do deserto tocava agora a cada crente, iluminá-lo e guiá-lo. Uma vez cheio do Espírito Santo, cada um deles converteu-se em uma sarça ardente que atraía muitos para verem milagres e ouvir a voz de Deus. Um grande número de pessoas procedentes de umas 14 nações e províncias foram assombradas ao ouvir em sua própria língua as maravilhas de Deus expressas por uns modestos galileus. Atos 2, do 7 a 12. Não deixemos que escape à nossa percepção o significado daquilo que ocorreu aos 120 discípulos no dia de Pentecostes. Eles esperavam que o Espírito Santo os convertesse em testemunhas de Jesus, e assim aconteceu. Já não tinham de depender de sua própria educação, eloquência ou poder de persuasão. Tinham apenas de permitir que o Espírito Santo lhes desse o que deviam dizer. Ele falou através deles com poder sobrenatural, removendo as barreiras que impediam a comunicação. Escolheu a mensagem, as palavras que cada ouvinte necessitava e podia entender. O milagre do Pentecostes vai muito além da experiência inicial dos 120 louvores a Deus em línguas desconhecidas. Eles entraram em uma nova dimensão de vida e serviço. Permitiram a Deus assumir o controle do que diziam e faziam. Ele lhes dava as palavras apropriadas em seu próprio idioma. Cheios do Espírito Santo, pregavam, ensinavam, oravam e testificavam com coragem, fé, sabedoria e poder que não lhes pertenciam. Observe a experiência de Pedro. O medo fizera-o negar que conhecia a Jesus. Que tipo de testemunha podia ser? Alguma vez já se sentiu como Pedro, temeroso de falar de Jesus por meio de zombaria e de perseguição? Pois cheio do Espírito Santo, pregou ao mesmo povo que havia matado a Jesus. Ele tinha uma mensagem de Deus e intrepidez para entregá-la. Mais de 3.000 pessoas receberam Jesus no dia de Pentecostes. Então, interessante porque o batismo com o Espírito Santo ele tem uma característica capacitatória, né? Ela não adere a um fator de transformação, é de execução, né? Ela tem um fator de execução da obra. Então, a palavra batismo, ela vem de baptizo, que significa no grego imersão. Então,
Semelhante ao batismo nas águas, o Espírito Santo ele passa a agir dentro de um fator de revestimento na vida de todo aquele que busca o poder do Espírito Santo. Então ele dá uma capacidade sobressalente, a uma capacidade natural a todo crente que ali assim busca, e o próprio Espírito Santo ele dá segundo aquilo que lhe apraz, segundo aquilo que ele entende que seja necessário, né? Claro que dentro dessa questão de crer ou não no batismo com o Espírito Santo, existem divergências dentro do campo teológico. Resumidamente, não vou me aprofundar aqui, mas existem aqueles que são cessacionistas, né? Quem são os cessacionistas? Cessacionistas são aqueles que creem que o batismo com o Espírito Santo ele teve um ponto de manifestação e cessou a sua manifestação contínua. Quer dizer, o evento do derramado do Espírito Santo só se deu em Atos 2 e no contexto da igreja primitiva, e não mais nos nossos tempos, né? Então, dentro dessa visão, acredita-se de que não existe mais condições de haver o revestimento do Espírito Santo como se deu lá em Atos 2. Por isso eles são chamados de cessacionistas, porque entendem que cessou ali, no dia de Pentecoste, a manifestação dos dons espirituais. Já existe aqueles que são continuistas. Quem são os continuistas? São aqueles que aderem ao entendimento de que o batismo com o Espírito Santo ele se dá até os dias de hoje. Começou no dia de Pentecostes e se dá até aos dias de hoje. Tá bom? Interessante falarmos também sobre o batismo com o Espírito Santo é de que ela é uma promessa que se deu, né, no Antigo Testamento e se deu como ponto de partida em seu cumprimento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No caso, o próprio Jesus ele deixa essa promessa em Lucas capítulo 24, né? Mas é importante entender que diante do povo de Israel, dons espirituais não haviam sido manifestos até então, tá? Essa questão acerca do batismo com o Espírito Santo, ela só se deu a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Todo tipo de manifestação do Espírito Santo no tempo da lei era algo muito específico, a reis, profetas, sacerdotes e juízes. Então, quando Jesus ele manda os discípulos aguardarem o poder de Deus em Jerusalém, ele está ali ratificando uma promessa para todos. Que lá no texto de Joel 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para toda a carne. Então, sendo para toda a carne, não é uma promessa restrita somente aos judeus, mas também aos gentis, né? Que somos nós, a igreja do Senhor Jesus no total, né? Então, para que possamos prosseguir, o ponto 1 fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, né? A promessa do derramar do Espírito. Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Né? Letra B, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Isaías 44:3 diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Né? Então é outra promessa do Antigo Testamento aí. Né? Texto de Isaías 28:11 diz: Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Né? Se tratando aí acerca da manifestação do Espírito Santo através de línguas. Né? Letra D, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aí é o texto de Joel 2:28, conforme já mencionei, né? E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Número 2, promessa do batismo do Novo Testamento.
Primeiro, Mateus 3,11, João vai dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E aí entra naquela polêmica que eu já falei em sala de aula para vocês. Será que tem dois batismos, né? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ou será que é um mesmo batismo, né? À luz do contexto do texto, você vai realmente compreender que se trata de um batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo para os salvos e batismo com fogo para os condenados, né? Entendendo de que os condenados serão lançados no lago que arde por fogo e enxofre. Letra B, sobre aquele que vires descer o Espírito. Em caso João 1,33, a promessa de Deus em relação a como é que João iria saber e conhecer quem era o escolhido Messias, né? Tratando de Jesus. Letra C, Atos 1, versículos 4 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra, né? Se tratando aí do derramamento do Espírito Santo, a promessa feita a Jesus, e isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Número 3, os 5 principais lugares do Novo Testamento da promessa cumprida do batismo. Então aí se tem evidências, né, do batismo com o Espírito Santo, isso dentro de uma visão geográfica. Jerusalém, né, foi o primeiro lugar onde o Espírito Santo foi derramado, Atos 2,14. Samaria, em Atos capítulo 8, versículos 14 a 18. Também em Damasco, né, Atos capítulo 9, versículo 17. Cesareia, né, em Atos capítulo 10, versículo 44. E em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículos do 1 a 6. Né? Sexto capítulo, a importância do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala da importância do batismo com o Espírito Santo para a igreja. A verdade é clara, não necessita de subterfúgios. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina e é uma experiência viva e verdadeira, uma doutrina das páginas da Bíblia e uma experiência na vida cristã. O batismo com o Espírito Santo é importante para a igreja, ela fará da igreja uma testemunha poderosa de Cristo. Israel fracassou na sua missão, por isso a igreja não pode fracassar. O batismo com o Espírito Santo significa a plenitude da unção de Deus sobre a igreja. Você e eu necessitamos desta unção. Dependemos dela para termos sucesso como filhos de Deus, em meio a uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2, versículo de número 15. Perdão. Número 1, alvo do batismo. O alvo do batismo com o Espírito Santo é fortalecer, revestir, capacitar para uma igreja dar continuidade à missão de Cristo Jesus. Após o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, vemos o nascimento de uma igreja forte e poderosa. O batismo com o Espírito Santo e os dons sobrenaturais são armas para a igreja conquistar o mundo para a glória de Deus, né? Quem ele quer batizar? Deus quer batizar com o Espírito Santo todos aqueles que estiverem perseverantes nessa promessa. Então, o que isso significa, irmão? Significa que aquele que não crê não tem como ser batizado. Não tem como quem não crê no batismo com o Espírito Santo alcançar, tá? Aí o batismo com o Espírito Santo. Tem que crer, irmão. Tem que crer, tá? Não tem como, tá bom? Sobre esta questão, fica claro que o batismo com o Espírito Santo e salvação são duas coisas diferentes. Isso aí. Salvação é uma coisa. Então, o Espírito Santo, ele trabalha no âmbito da salvação, selando para que a pessoa seja transformada. Então, o batismo com o Espírito Santo é diferente. Já o batismo com o Espírito Santo, ele está dentro de uma cadeia imediata que tem como objetivo o aperfeiçoamento para a obra de Deus, o aperfeiçoamento do crente para a obra de Deus. O crente recebe um revestimento, tá? Então é diferente. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o Espírito Santo no ato de conversão é outra, tá bom? Os cessacionistas, eles dizem
que, sobre a questão de Atos 2, não se trata ali de um momento de batismo com o Espírito Santo, mas sim de um ato de conversão. Eu discordo, e a maioria maciça dos teólogos discordam disso. Por quê? Porque, na realidade, se você observar bem, em Lucas capítulo 10, Jesus já havia dito que os discípulos tinham o seu nome escrito no livro da vida, então eles já eram crentes. Em João, capítulo de número 20, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Então, quando chega em Atos 2, eles já eram convertidos, eles já eram crentes. Eles não passam a ser crentes a partir de Atos 2, gente, pelo amor de Deus. É claro que antes do batismo, no dia de Pentecostes, eles tinham uma limitação, porque não tinham revestimento ainda. Eles passam a ter o revestimento a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Bom, então a gente precisa separar uma coisa de outra, tá? Até em relação mesmo à questão do ser cheio do Espírito Santo, já é outra característica, tá bom? Já é outra característica aí. Então, para a gente poder até poder resumir sobre essa questão, né? Existe diferença entre ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Sim, irmãos, existe diferença. Existe diferença sim, tá? E eu vou apresentar a vocês alguns textos que vão trazer a diferença entre ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Primeiro, receber o Espírito Santo. Isso é um ato salvífico. Está lá no texto de Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Então, é o Espírito Santo como o selo da salvação. Então, todo aquele que crê em Jesus, verdadeiramente, de todo o coração, como Filipe vai dizer lá para o eunuco, em Atos capítulo 8, né? Se crê de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Então, nesse contexto, o Espírito Santo ele age. O Espírito Santo ele habita como o selo de salvação, né? 2. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. Mas, professor, a pessoa aceita Jesus e ela recebe o Espírito Santo. Não significa que ela já é cheia do Espírito Santo? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque ser cheio do Espírito Santo remete ao ato de regeneração, transformação e santificação. Porque se você vincular o fato de ser cheio do Espírito Santo, está vinculado aos frutos do Espírito, ao fruto do Espírito. Na verdade, é o fruto do Espírito, né? E tem muito a ver com o caráter cristão, tem a ver com uma vida convertida, né? E isso se dá dentro de um processo, irmãos. Isso, é claro que há casos em que a pessoa ela recebe uma libertação imediata, mas isso, mesmo diante de uma conversão plena e imediata, ela precisa, ela passa por um processo de mudança, né? E nisso aí o Espírito Santo ele trabalha dentro desse elemento e dentro desse processo de transformação. Então, isso vai conduzindo o crente a ser cheio do Espírito Santo, né? No texto bíblico de Paulo, quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, lá no texto de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número aqui, Efésios, só um minutinho, Efésios, oh Deus, só um minutinho, irmão, saiu aqui a tela aqui, eu estava, que eu estava aqui vendo o material de estudo, já vou voltar já, só um minutinho, por favor, tá? Só um minuto.
Só um minutinho. Meu Deus. Efésios 5:18. Vamos lá, já voltei aqui. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Então você observa que o ser cheio do Espírito Santo, ele tem muito a ver com a guerra entre a carne e o espírito, né? Tem muito a ver com essa batalha espiritual. Então, vem muito acerca do que está escrito em Gálatas, né? No texto escrito aos Gálatas, sobre a questão das obras, né? Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Pois, ora, as obras da carne são conhecidas, né? E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, aí nós temos o texto, né, de Atos 10, versículos 44 a 46, né? E Atos 19, versículos 1 a 7. Se tratando de Atos 10, se fala lá da família de Cornélio, eles recebem, né, o poder do Espírito Santo, eles falam em línguas. E Atos 19 são os discípulos de João, que não conheciam, não ouviram falar do Espírito Santo, e ali, pela imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo, né? Ali está se tratando do Espírito Santo dentro do âmbito do poder, do revestimento, né? Quando os discípulos de João falam que não conheciam o Espírito Santo, não é o Espírito Santo dentro de uma questão salvífica, mas é dentro de uma questão do revestimento, né? O fato de deles disserem que não conheciam o Espírito Santo não significa que eles não conheciam o Espírito Santo, o agente de conversão. Conheciam sim, tá? Conhecia, até porque o próprio João Batista falava sobre o Espírito Santo, né? Vamos lá. Prosseguindo aqui o nosso material, como a evidência inicial do batismo, né? Bom, resumindo aqui, gente, dentro do contexto bíblico, não existe nenhuma doutrina que determina que as línguas estranhas, tá? Eu não estou lendo, estou falando agora. Que as línguas estranhas seja uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Porém, entendemos que todo o texto, quando se refere à manifestação de línguas, elas, consequentemente, vão abordar o dom de línguas como o dom inicial, né? Então, assim, diante disso, reconhecemos que, para que venhamos a identificar o batismo com o Espírito Santo na vida de alguém, no sentido de testemunhar do batismo, as línguas estranhas são o, o dom a ser, né, manifestado e reconhecido pela igreja, né? Então, por isso que a igreja ela reconhece as línguas estranhas como o dom inicial do batismo com o Espírito Santo. Agora, é claro, irmãos, assim, a, a gente vê essa turma aí, né, de avivalistas, no momento de intercessão pelo batismo com o Espírito Santo, e eu, particularmente, não vou ser hipócrita. Eu
acreditava muito nisso. Mas assim, irmãos, vamos ser sensatos. De quem é o dom? O dom é do Espírito Santo, ok? Se ele é um dom, ele é uma manifestação do Espírito Santo e não nossa, tá? Então não tem uma metodologia, tipo assim, dá glória, 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 dá glória, 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 glória. Irmão, isso, na realidade, são ferramentas que vão induzir a pessoa, de alguma forma, eu não estou generalizando, a uma manifestação muito rasa, né? Muito rasa. É claro que quando o crente ele está em uma verdadeira adoração e dentro dessa manifestação do Espírito Santo, logo entendendo que Deus está entre os louvores, né? E a adoração chama a atenção de Deus, né? Salmo 51, verso 17, se não me falha a memória, diz que o coração de Deus se quebranta para um coração em adoração, né? Para um coração quebrantado. Diante disso, vemos que não é uma forma de você falar em línguas, mas é pelo momento que o teu coração está totalmente imergido na adoração. Então, assim, não é uma coisa forçada, não é uma coisa induzida, ela é espontânea, ela é natural, ela tem uma condição muito interior, né? Não é um fato de eu dizer para você, fale línguas, fale línguas, fale línguas, e eu começar a falar em línguas perto de você e te induzir a falar em línguas. Na verdade, você tem que desejar, você tem que se permitir, levando em consideração a manifestação do Espírito Santo. É importante falarmos sobre isso porque, na realidade, nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós temos entendimento das coisas. Não é um transe, não é uma possessão, igual algumas pessoas aí do nosso meio, né? Dizem, eu não consigo me conter. Não, consegue se conter. É tanto que a Bíblia, ela diz, né? Ela fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele age em nosso espírito, ok? E se age em nosso espírito, o nosso espírito é a fonte de consciência e da razão e da fé. Sendo assim, irmãos, não existe manifestações e dons espirituais sem que eu compreenda, sem que eu entenda. Vamos colocar assim, línguas estranhas, ela passa pelo meu pensamento. Nunca que o Espírito Santo, porque a boca fica dormente, a língua começa a... Não, nada disso. Para com isso. Vamos parar com essa meninice. Isso é meninice. Na verdade, a inspiração passa pelo teu entendimento. Quando você vai falar em português, você pensa antes de falar, pelo menos, né? Há uma necessidade. Tudo aquilo que você fala passa pelo crivo da consciência. É óbvio que a questão da intelectualidade remete ao teu espírito, que é o centro das emoções. Então, tudo aquilo que você fala, ela é falada mediante ao teu clima emocional, ao teu conhecimento, ok? Porém, dentro de um entendimento. E esse entendimento é justamente vindo do teu espírito. Do teu espírito. E o Espírito Santo que habita em você, no momento de revestir você do poder que ele tem, ele não vai infligir o princípio da tua vontade. Ele vai respeitar. O Espírito Santo é educadíssimo, irmão. O Espírito Santo é sensibilíssimo. Tanto que em Romanos 8 diz que ele geme com gemidos inexprimíveis, retratando a sensibilidade do Espírito Santo. Então, é necessário compreendermos que quando vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos, na realidade, se permitir e crer no batismo com o Espírito Santo. E não por uma questão de imposição
por um pastor, por um pregador, por um avivalista. Não, eu preciso realmente, até mesmo, irmãos, dentro de casa, em uma simples oração ou numa leitura bíblica, o Espírito Santo ele pode me renovar e me batizar e me revestir. O Espírito Santo ele pode. Lembrando que, assim como o batismo nas águas só há um batismo, assim também sobre todo cristão só há um batismo como Espírito Santo. Só há um Espírito, e esse Espírito é o que habita sobre nós, ele habita na igreja, então só há um batismo com o Espírito Santo. Então, professor, quando a pessoa se desvia, ela perde os dons? Não, ela continua selada, mas os dons ficam enterrados. Não tem como manifestar o dom do Espírito Santo no desviado. Eu já vi crente dizendo que viu mendigo falando em línguas. Irmão, desculpa, não é inspirado pelo Espírito Santo. Se de repente é um desviado, conhece, e pelo seu conhecimento das experiências espirituais, ele pode ali falar em línguas, mas dentro daquilo que ele viveu, mas não diante daquilo que ele vive. Então vamos parar com essa ideia de que o Espírito Santo pode estar usando alguém, um mendigo em línguas. Pelo amor de Deus, irmão, não vamos nos enganar com isso, não. Em nome de Jesus. Até porque nós temos um adversário que se transfigura em anjo de luz. E ele pode muito bem é, permitir, né, ele pode muito bem, para enganar, fazer com que haja esse tipo de manifestações em pessoas que não têm a sua vida no altar. Até porque, para ser batizado no Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, necessário é que ele seja convertido. Existe possibilidade da pessoa falar em línguas estando em pecado? Irmão, dentro de uma condição pessoal e natural. Agora, é claro que isso não determina a salvação. Mateus capítulo 7, versículo 19 em diante, Jesus vai dizer que conheceremos as árvores pelos seus frutos. E no contexto, ele vai complementar dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos. Profecia é um dom. Em teu nome falamos em outras línguas. Línguas estranhas é um dom. Em teu nome curamos os enfermos. A cura é um dom. Em teu nome expulsamos demônios. Também é um dom. Então, assim, o fato da pessoa ter um dom não significa que ela seja salva. É claro que, diante de alguém em que recebeu outrora, em uma condição de santidade, o dom do Espírito, mas ela depois recai em pecado, mas ela, por sua vez, está na igreja, e você me pergunta, como é que pode, então, o Espírito Santo usar alguém em pecado? Irmão, o Espírito Santo é Deus. E se há uma necessidade diante de alguém, diante da misericórdia que ele tem pelo povo, o Espírito Santo ele age. Só que cuidado, porque esse agir do Espírito Santo, nesse contexto, a pessoa estando em pecado, o Espírito Santo age em cura por sua misericórdia, mas ao mesmo tempo há uma condenação sobre a pessoa que se permite ser usada em pecado. O exemplo que o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Então isso não é garantia de salvação. Nós aqui, infelizmente, qualificamos as pessoas mediante aquilo que elas manifestam em seus dons. Né? Chamamos de profeta, chamamos de homens e mulheres de Deus, porque tem uma visão, tem uma revelação, tem uma profecia, tem uma línguas estranhas, enfim. Nós, infelizmente, qualificamos o caráter das pessoas mediante os dons do Espírito e isso não procede. Não deve ser dessa forma, né? Não deveria ser dessa maneira. Então, há uma necessidade de analisarmos dentro de um critério em torno do caráter, se a pessoa verdadeiramente dá testemunho ou não, e colocarmos o Espírito à prova. Paulo mesmo ele vai dizer para colocarmos o Espírito à prova, né? Se realmente é o Espírito Santo ou não, ou se a pessoa realmente ela tem a sua vida no altar, né? Se ela realmente vive uma vida de santidade
que corresponde a tudo aquilo que ela está demonstrando na igreja. Então há uma necessidade de realmente nós buscarmos em Deus entendimento espiritual e buscarmos compreensão bíblica acerca do que é e do que não é de Deus, né? Existe essa necessidade, essa grande necessidade em relação à busca do Espírito Santo. Então, é uma necessidade muito grande, ok? Se você tiver alguma dúvida, mande para mim mensagem, tá bom? Faça aí alguns comentários aí, por favor, tá? Eu mandei o primeiro vídeo, ninguém comentou nada, né? É, isso significa que todo mundo está preparado para a nossa prova, né? Não tem nenhum problema, né? E tá tudo certo. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Então aí tem depois sobre o Pentecoste, né? Que é o evento que determina o derramamento do Espírito Santo, né? Isso se deu nos dias de Pentecoste, que era o dia de comemoração judaica, que é chamado também de festa da colheita. Então, Jesus ele deixa uma promessa, e essa promessa se cumpre, né, 50 dias depois da sua ressurreição, né? Jesus permanece 40 dias depois de ressurreto com os discípulos, e depois de 10 dias que ele é assunto aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre todos ali que estavam reunidos no, no cenáculo do templo, né? E desceu do céu um vento de um som veemente e impetuoso, enchendo toda a casa de glória, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Essa palavra que os discípulos falavam não era a língua estranha. A palavra utilizada é dialectos, que significa dialeto. Então, eles falaram em línguas das nações, dos prosélitos que estavam ali, especificamente no período de comemoração do Pentecostes. Então, eles estavam ali e entenderam tudo aquilo que estava sendo dito, menos os próprios judeus, né? Que não compreendiam plenamente o que estava ali sendo dito, né? Então, ali em Atos 2 não é línguas estranhas, é uma linguagem do dialeto, né? Glossolalia é a palavra grega para línguas estranhas, que é o que remete à manifestação lá em Cornélio, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 38, e também lá em Atos 19. Quando Paulo vai fazer menção em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre a questão dos dons espirituais, do falar em línguas, Paulo está falando da glossolalia, porque ele diz: eu prefiro falar 3 palavras de entendimento do que, né, 1000 palavras em línguas estranhas. Porque o objetivo, na realidade, é que haja uma compreensão e um entendimento. Por isso ele diz: se alguém falar em línguas, que haja intérprete. Se não tem intérprete, fala para si, porque as línguas estranhas edificam à própria pessoa, tá? Então há uma necessidade realmente de uma compreensão. Então, na casa de Cornélio, se deu também essa manifestação, além do dia de Pentecostes. Os discípulos de Éfeso também receberam lá, né, receberam o poder do Espírito Santo. Lá em Samaria, entre os samaritanos, também houve um derramamento do Espírito Santo lá, né? Houve também um avivamento, derramamento do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Professor, essas manifestações na casa de Cornélio, em Éfeso, em Samaria, são, são batismo com o Espírito Santo? Sim, irmãos. São evidências do batismo com o Espírito Santo. Tá? No ato de conversão de Paulo, por exemplo, claro que Paulo ele não cita precisamente no contexto isso, mas em 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças a Deus, pois falo em outras línguas mais do que todos vós. Quer dizer, no processo de conversão, Paulo também foi batizado no Espírito Santo. Bom? Ok, gente? Fruto do Espírito.
fruto do Espírito. Nós vamos falar novamente sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? Deixa eu só complementar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Você vai aí prestando atenção ou estão anotando, tá? Para quem é a promessa? Primeiro, a promessa é para vós, se tratando dos judeus, né? Se tratando dos judeus. Se você observar no texto de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, Joel 2, 28, olha que interessante isso aqui, irmãos. Joel 2, 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, isso é uma promessa para toda a carne, ok? Toda a carne. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e fumaça, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, se tratando aqui do derramamento do Espírito Santo, de Joel 2:32, você vê que há uma especificidade em relação aos judeus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então vamos lá, vamos analisar o texto com calma, para a gente não perder aqui o fio na meada. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque se utilizam desse texto para dizer que o Espírito Santo vai converter pessoas na grande tribulação, principalmente desviados. O texto não fala isso. Preste atenção. A questão que eu quero abordar aqui é: o Espírito Santo vai converter desviados ou gentis no período tribulacional? Vamos voltar para o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Então, quer dizer, vamos lá, vamos compreender isso aqui. Todos os remanescentes que estiverem em Jerusalém, fugindo do anticristo, há uma promessa: serão salvos. Há uma promessa nisso aqui. Eles serão salvos. E entre os sobreviventes, e entre os sobreviventes, e entre os sobreviventes. Entre os sobreviventes de quem? De todo o mundo ou dentre os judeus? Meu irmão, é claro que é dentre os judeus. Não tem como você compreender que esses sobreviventes aqui se trata, por sua vez, de uma possibilidade de salvação de desviados e de gentis na grande tribulação. Entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quer dizer, haverá um chamamento do Senhor? Haverá salvação na grande tribulação? Sim, queridos e queridas. Haverá salvação na grande tribulação. Porém, nesse período tribulacional, se você observar e ler depois Romanos 11, 25 e 26, você vai ler o que Paulo fala de plenitude dos gentios. Quer dizer, tem um tempo determinado onde a salvação alcançará os gentios. Será até o arrebatamento. Ora, plenitude dos gentios fala de aquilo que é completo, fala de plenitude, a promessa se cumprindo em sua plenitude. Ora, é o arrebatamento. Se é o arrebatamento, porque, irmãos, eu não tenho expectativa além do arrebatamento no meu coração, não, irmão. Tenho não. Minha maior esperança é subir com Jesus, é subir e encontrar com Jesus. Não é ficar aqui, não. Então, diante do que Paulo afirma,
só há salvação para os judeus, tá? E o Espírito Santo será tirado? Negativo, irmão. O Espírito Santo não será tirado. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, ela vai, no caso, vamos lá para o texto, vamos lá colocar lá para o texto, para a gente poder aplicar de maneira correta aqui uma compreensão. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, isso aqui é um versículo mais mal interpretado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos analisar o versículo em seu contexto. Paulo está falando de quem? Paulo está falando do anticristo, que há de se manifestar como uma das evidências do tempo da tribulação. Ok. O versículo 7 vai dizer, o versículo 6 vai dizer: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que vai ser revelado somente em ocasião própria? A saber, o anticristo. Aí vem o 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A palavra afastado do grego, tá? Se você quiser anotar aí, a palavra afastado no grego, ela significa ginomai. Ginomai. O que é ginomai? Ginomai é aquele que vem à existência, é aquele que começa a ser, é aquele que recebe vida, é aquele que se ergue, é aquele que aparece, é aquele que aparece no cenário. Por isso que em algumas Bíblias diz que até que do meio seja tirado. Por quê? Esse é o sentido de genomai. Genomai significa aparecer. Então, assim, a tradução ela tá afastado, mas o sentido no grego é aparecer. Então, o Espírito Santo aparecer, não, está errado. O sentido da palavra ginomai, que é o que se utiliza como afastado, significa aparecer. Então vamos lá. O versículo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ok, tranquilo. Lá em 1 João diz que o espírito do anticristo ele já está entre nós, né? Então, quanto a isso, ok. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer, vamos lá, vamos lá. Quem é que está afastado, né? E aguarda, vamos lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Show, ok. Então, aí o assunto é o mistério da iniquidade. Quem é o mistério da iniquidade? O anticristo. Mas o seu espírito já opera. Tranquilo. Mas ele aguarda somente que seja o quê? Que seja permitido que ele se erga, se manifeste aquele que agora o detém. Detém o quê? Porque o anticristo deterá a iniquidade sobre si, irmãos. O anticristo estará debaixo do poder da iniquidade, do pecado. Então, na verdade, esse versículo aqui nem fala do Espírito Santo. É claro que, diante do que entendemos, ele só não se manifesta porque a igreja está presente, diante de uma perspectiva pré-tribulacionista. Ok. Por que o anticristo não se manifesta? Porque o Espírito Santo que habita na igreja não permite que ele se manifeste. Eu creio nisso, apesar de não termos um texto diretivo falando sobre isso. Mas eu creio que, pelo fato da igreja estar aqui, beleza, né? Isso determina que o anticristo não se manifeste dentro de uma visão pré-tribulacionista. Tranquilo. Mas o versículo em si, irmãos, pelo amor de Deus, 2 Tessalonicenses 2,7, não fala sobre o Espírito Santo, não. Quem é o mistério da iniquidade? O anticristo.
que o seu espírito já opera, ok. E aguarda somente que seja levantado, que seja manifestado. A palavra afastado significa erguido, ginomai. Ginomai. Guarda isso, irmão. Ginomai. Aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém, deter aí, irmãos. Deter no grego, tá? Deter no grego não tem o sentido de impedir, mas tem o sentido aí de possuir, tá? De reter, deter, de ter, de possuir. Entendeu? Então, diz que o anticristo possui a iniquidade. Ah, gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê? É porque é uma coisa tão falada de maneira equivocada e tão ensinada que a gente aprendeu que o Espírito Santo será tirado. Pelo amor de Deus. Não, nem fala sobre o Espírito Santo, o texto nem fala sobre o Espírito Santo. Nem fala sobre o Espírito Santo. Por favor, vamos eliminar isso, tá? Só você ler o contexto, tá? É só ler o contexto. Paulo ele fala sobre o anticristo, tá? E que ele será levantado, será manifestado, tá bom? É só ler o contexto, irmãos, que não vai ter dificuldade de compreender que o Espírito Santo não será tirado, tá? Que o Espírito Santo não será tirado, mas o Espírito Santo ele continuará agindo porque ele é Deus, tá? Porque ele é Deus. Aí eu te pergunto, as duas testemunhas da tribulação, cheias do Espírito Santo. As 144 mil testemunhas, cheias do Espírito Santo. Né? Então, isso remete que o Espírito Santo ele estará presente. Agora, é claro que da ação do Espírito Santo não será conforme o dia de hoje. Ela vai ser limitada aos judeus. Os judeus provarão da promessa plena de Joel 2,28. Derramarei nos últimos dias o meu espírito. Os judeus irão provar disso, tá? Os judeus irão provar disso, ok? Então, assim, há uma necessidade de uma compreensão contextual acerca dessa temática sobre o Espírito Santo. Gente, eu vou dar uma pausa por aqui. Essa semana ainda vou postar mais uma aula, tá? E para que a gente possa complementar o assunto sobre o Espírito Santo. Falta eu falar sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo e falar sobre os dons do Espírito Santo dentro do contexto de suas manifestações. Gente, Deus abençoe vocês. Desculpa aí as falhas, tá bom? A correria, mas o Senhor é bom, Deus é fiel e nos dará a vitória. Então tá marcado nossa prova para sexta-feira, sem ser essa, agora a outra, tá? Dia 7 de junho. 7 de junho, tá bom? Me manda uma mensagem, irmão. Me manda uma mensagem. Não é possível que você não tenha um pouquinho de dúvida, tá? Manda lá. Não me deixa sozinho, não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham aí um feriadão aí abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.